Confesso que é difícil. Toda vez que me colocam para pregar, eu falo a mesma coisa, mas de fato eu gosto mesmo, né, de cantar, de ministrar o louvor, trazer a palavra é muito difícil, mas mesmo assim eu aceitei e disse: Senhor, me usa da forma que o Senhor quiser. Me usa da forma que o Senhor achar que tem que usar. E o Senhor, Ele me deu uma palavra, e aí eu descobri que não podia ser aquela palavra. Que tinha que ser voltada para o arrependimento, voltada para quebrantamento. E eu falei para a Esther perguntou para mim semana passada: o que você vai pregar? Eu falei: não sei. Falei: não sei ainda. E ela: não acredito. Eu falei: não sei ainda, vou orar. Vamos ver o que Deus fala. E aí o Senhor colocou uma palavra no meu coração. Ainda ontem à noite, eu cheguei aqui, Maria Eduarda. Eita. Ontem eu cheguei aqui ainda pedindo para o Senhor confirmar a palavra. E o Senhor, na ministração da pastora Esther, o Senhor confirmou a palavra. Então eu falei: Senhor, é isso que o Senhor quer que eu traga. E que o Senhor possa tocar no seu coração assim como se falou comigo, amém? Abaixe sua fronte, querido Deus e amado Pai. Senhor, estamos aqui na Tua presença. Senhor, já podemos sentir a Tua presença sendo manifestada aqui neste lugar. Através, Senhor, de cada louvor. Através, Senhor, de cada ministração. Nós já podemos, Senhor, sentir uma parte do que o Senhor quer revelar aos nossos corações nessa manhã. Senhor, abra as nossas mentes, abra, Senhor, o nosso coração para receber aquilo que o Senhor tem a entregar para a Tua igreja nessa manhã. Senhor, em nome de Jesus, agora eu clamo que os céus se abram sobre este lugar. Eu clamo ao Senhor, Pai, para que o Teu Espírito Santo continue em nosso meio e que a palavra, Senhor, que sair deste altar venha transformar, venha restaurar, venha quebrantar, Senhor, a cada um que está aqui nessa manhã. Esteja, Senhor, conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra do Senhor está em Êxodo, capítulo 2. É uma palavra muito conhecida. Eu acredito que todos aqui já ouviram falar sobre a história de Moisés. Então, só dando uma recapitulada sobre quem era Moisés. Moisés, ele se apresenta como a principal figura em Êxodo. Ele, descendente da tribo de Levi, um menino hebreu, e que no capítulo 2 traz que no nascimento de Moisés estava estabelecido um decreto de que todo menino hebreu que nascesse deveria ser morto. Então, quando ele nasceu, já existia aquele decreto, porque aquela população crescia muito, trazendo uma continuidade da promessa que o Senhor tinha liberado sobre a vida de Abraão. E assim inicia a história de Moisés. No capítulo 2, o Senhor traz sobre o nascimento de Moisés. E que diz assim no versículo 1: um homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida, deu à luz a um filho, e vendo que o menino era bonito, escondeu-o durante 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche, e pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha de Faraó desceu para se banhar no rio, e as moças que tinham vindo com ela passavam pelas margens. Quando ela viu o cesto no meio dos juncos, mandou que uma das criadas fosse buscá-lo. Abrindo o cesto, viu a criança, e eis que o menino chorava. E ela teve compaixão dele e disse: este é um menino dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e crie essa criança para a senhora? A filha de Faraó respondeu: vá. A moça foi, chamou a mãe do menino. Então a filha de Faraó disse à mulher: leve este menino à amamenta, e eu darei um salário a você.
Moisés, versículo 10. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha de Faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo, porque o tirei das águas. Então, analisando o contexto do momento em que Moisés nasceu, que era um momento de muita morte, era um momento em que se ouvia muito choro naquela cidade. O Senhor, Ele trouxe para o meu coração que o plano do homem naquele momento era de morte, mas o do Senhor era trazer ao mundo aquele que estaria à frente do povo para libertá-lo das mãos de Faraó. Deus ia usar aquele homem, a família dele, a casa dele, para trazer vida e o propósito do Senhor se cumprir. E eu profetizo sobre a tua vida nessa manhã que Satanás pode ter te dado uma sentença de morte. Satanás pode ter dado uma sentença de morte para você, para a tua família. Mas na terra que você foi amaldiçoada, pela boca daquele que você foi amaldiçoado, o Senhor te dará um grande livramento e cumprirá o propósito dele sobre a tua vida, e sobre a tua história e sobre a tua casa. Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga, não importa de onde veio a sentença, de onde veio a palavra, o que importa é que existe um Deus que vai te levantar e trazer livramento para a tua vida. Se você crê nessa palavra, se expresse na presença do Senhor, aplauda o Senhor e diga, eu creio nessa palavra, eu creio no livramento do Senhor sobre a minha vida. A palavra de Deus vai dizer que da forma, a palavra de Deus e historiadores dizem que a forma com que o Senhor se revelou a Moisés foi única. A forma com que o Senhor falou com ele foi única. No capítulo 2, quando a filha de Faraó, ela encontra Moisés, logo ela reconheceu ele como sendo um hebreu. No versículo 6, diz que ela teve compaixão e disse, este é um menino dos hebreus. Existe uma questão histórica porque ela o reconheceu como hebreu. Mas trazendo para a nossa realidade hoje, quando as pessoas olham para mim e para você, como nós somos chamados? Agora Moisés estava na terra dos egípcios, na casa da egípcia, mas mesmo assim ela o reconheceu como hebreu. Ele até seria adotado pelo Egito, ele foi acolhido pelo Egito, mas a identidade dele continuava sendo hebreu. Ser do Egito, ser da família de Faraó, trouxe muitos benefícios a ele. Porque o Egito não é tão ruim assim. Quem sabe o que eu estou dizendo, eu nunca me desviei, mas conheço o Egito, tenho propósitos todos os dias. Nunca me desviei do templo, igreja, mas o nosso coração se desvia todos os dias e inclina para o Egito. E naquele momento, eu acredito que o coração da mãe era, olha, a sentença era de morte, mas agora existe uma oportunidade. O Senhor guiou meu coração, filha de Faraó achou ele, e agora ele vai ter os benefícios do Egito. Ele vai aprender a escrita, ele vai aprender a leitura, ele vai aprender a caça, ele vai aprender o arco e flecha, ele vai aprender todos aqueles benefícios que só o Egito ia trazer para ele. E aí nós todos os dias nós falamos, mas o Egito é bom. Todos os dias o Egito vem, e bate na nossa porta. Todos os dias, como diz a música, mas todo dia o pecado vem, me chama. É todo dia, diga comigo, é todo dia. E o Egito pode até oferecer coisas que aos nossos olhos são bons. Mas tem uma coisa que o Egito nunca vai nos oferecer, que é apontar para o destino da terra prometida.
O Egito, ele nunca vai nos dar visão. Ele nunca vai nos mostrar a terra que o Senhor quer nos levar. Muito pelo contrário. O Egito nos deixa cego a ponto de não nos dar destino, não nos dar direção. E nós acabamos vivendo um dia de cada vez no Egito. O Egito é bom ou não é? E ninguém acha que é bom? Os pratos do Egito é bom ou não é, Natan? É saboroso. Mas a palavra de Deus diz, no versículo 11, que naqueles dias, sendo Moisés já homem feito, saiu para visitar os seus irmãos e viu o trabalho pesado que faziam. Viu também que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Quanto mais ele foi crescendo, mais ele viu que existia uma necessidade dele sair daquele lugar, dele sair do Egito. Quanto mais nós crescemos espiritualmente, quanto mais nós nos relacionamos com o Senhor, quanto mais nós ouvimos a voz do Senhor, nós entendemos que há uma necessidade de tomar uma decisão de sair do Egito. Diga comigo, ele decidiu. Mais forte, diga, ele decidiu. Diga comigo, sair do Egito não é sentimento, é decisão. Fala isso para a pessoa que está do seu lado. Diga, sair do Egito não é sentimento, é decisão. O Senhor, Ele nos convida a sair do Egito todos os dias. O Senhor nos convida a deixar o Egito todos os dias e ir para o meio do nosso povo, o povo de Deus, um povo escolhido, um povo marcado. O Senhor nos convida nessa manhã a tomar uma decisão. Efésios 4, 22 ao 24 diz assim: quanto à antiga maneira de viver, despanse do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, para serem renovados no modo de pensar, de se vestir do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade provenientes da verdade. Quando o Senhor, Ele nos tira do Egito, o Senhor, Ele nos dá uma nova veste. O Senhor, Ele nos dá um novo tempo. O Senhor muitas vezes troca o nosso nome, mas algo o Senhor faz, e grandes coisas o Senhor faz quando nós saímos do Egito. No versículo 11 eu liguei, para consultar os universitários, que é assim, lá em casa a gente tem uns universitários de estimação. E eu liguei, eu falei assim: mãe, tem uma dúvida. E ela: vou passar pro rabino. Falei: não, é tão simples que a senhora pode responder. E aí do nada virou uma conversa ali. No versículo 11, diz assim: naqueles dias, sendo Moisés já homem feito, saiu para visitar. Só que no versículo 10, ele não fala nada que alguém contou para Moisés qual era a origem dele. Diz o Laércio, Diz o Laércio, ele falou: eu não posso afirmar porque não está na Bíblia, que a mãe dele, como foi ama, de leite dele, talvez tenha falado para ele que ele era hebreu. Mas agora se coloca no lugar de uma criança. Olha, eu estou sendo amamentado por uma mulher hebreia, ela diz que ela é minha mãe, mas todos os dias eu vou em uma outra casa de uma mulher que também me adotou, que diz que é minha mãe, eu tenho que manter os costumes aqui. Então assim, na cabeça da criança, ele era uma criança, não era? Eu não acredito, Laércio acredita que sim, eu não acredito que a mãe dele falou. Você acredita, pastor, que a mãe dele falou que ele era hebreu? Não, a mãe sim. A filha de Faraó também. Mas você acha que a mãe falou para ele que ele era hebreu? Ela estava sendo paga, e qualquer palavra que ela falasse... Também acho, Natan, tamo junto. Natan acha que para proteger ele, ela não falou que ele era hebreu. Mas o que eu quero trazer disso é que ainda que o Egito tente roubar a nossa identidade, o Senhor, Ele sempre se revela a nós, dizendo de onde nós somos. O Senhor, Ele sempre nos diz assim: olha, você não é egípcio, você é hebreu. As pessoas
pessoas podem até te achar egípcio, você pode até estar no Egito, mas você tem uma identidade, você é hebreu, você é filho, você tem um pai, você não é órfão. O Senhor, Ele sempre nos faz lembrar a nossa essência. Quem aqui já desviou? Pode levantar a mão, não é vergonha não. Eu acho que foi o pastor que falou semana passada, que por mais que nós estejamos no mundo, o tempo inteiro alguma coisa fica dentro de nós, tipo assim, você não é daqui. E a gente até perguntou pro Natan, né, Natan, quando você ia, né, pro mundo, como que era? E quem já se desviou deve ter tido esse sentimento. Se eu chamar aqui para falar, você está lá no meio do pecado e alguma coisa está dentro de você, o seu lugar não é aqui. Você está lá no meio dos egípcios e alguma coisa fala dentro de você, o seu lugar não é aqui, você é hebreu, você não é egípcio. E no versículo 12, diz que ele olhou para todos os lados, não viu ninguém e matou um egípcio, porque ele sabia que a descendência dele, que o povo dele estava sendo ferido pelos egípcios. O Senhor, Ele quer que nós saiamos do Egito. Aí você me pergunta assim, mas como? Como, Carol? O Egito é bom. É isso aí, irmã, só o Senhor Deus. O que vão pensar? O que vão pensar de eu recusar uma festinha? O que vão pensar? Você vai para a igreja? Você vai virar um crente careta? Não, fica do jeito que você tá. Você vai aos domingos, não se compromete. O Egito ainda está ali, ó, dentro de você. Só que quem mantém e alimenta o Egito dentro de si nunca vive as promessas da terra prometida que o Senhor tem. O fato de você deixar o Egito não quer dizer que, de eu deixar o Egito não quer dizer que nós vamos ser caretas, ou que vamos ser taxados, e que seja também, né, pastor? Mas eu não vou ser mais massa de manobra na mão do inimigo. Eu não vou ser mais massa de manobra na mão de Satanás. Eu não vou ser mais massa de manobra nas mãos de Faraó, porque o meu Deus, Ele me dá uma terra prometida. Ele já me tirou da escravidão. Ele já me tirou do domínio das trevas para apontar um destino, e esse destino é a Nova Jerusalém. Jesus morreu para que o pecado não tivesse mais domínio sobre nós. Só que nós escolhemos que o pecado voltasse a ter domínio sobre as nossas vidas. Mas hoje o Senhor te trouxe aqui para mudar a tua história. O Senhor te trouxe aqui para mudar a tua história. Quando nós dizemos não ao Egito e não ao pecado, não é fácil, mas o Senhor estará com você. O Senhor estará comigo, assim como o Senhor esteve com Moisés. No versículo 19... no decorrer do texto, né, diz que Moisés ficou com medo porque ele tinha matado os egípcios e ele fugiu e foi para a terra de Midian. E quando ele chegou na terra de Midian, no versículo 19, diz que elas viram, né, as mulheres viram aquele homem que deram de beber no rebanho, e ele diz assim... ela diz assim, um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou das águas e deu de beber ao rebanho. Como elas sabiam que ele era egípcio? Como, pastor? Ele era hebreu, mas ele era conhecido como egípcio pelas vestes dele, pela aparência e pela linguagem. Diga assim para a pessoa que está ao seu lado, quanto mais tempo você fica no Egito, mais parecido com ele você fica. Espiritualmente, escolher ficar no Egito é um aprisionamento espiritual. Quanto mais tempo nós ficamos no Egito, mais parecido com eles nós ficamos, mais as vestes do Egito nós colocamos. A irmã Líbia estava falando hoje, que ela fala para as filhas dela, olha, se você vai tomar uma atitude e não te causa nenhum temor, você está muito à vontade, tem alguma coisa errada.
Se nós olhamos para o Egito e tudo aquilo é extremamente normal, tem alguma coisa errada. Se nós olhamos para as pessoas sendo destruídas pelas mãos de Satanás e aquilo para a gente é normal, tem alguma coisa errada. Se eu deixo de vir à igreja para estar em qualquer outro lugar no Egito, tem alguma coisa errada. Quando nós nos apegamos aos desejos e às práticas pecaminosas ao invés de buscar a santificação em Cristo, tem alguma coisa errada. E é incrível que tem gente que ama o Egito. Tem gente que ama. Mas a palavra de Deus diz em 1 João 2,15: não ameis o mundo, nem o que nele há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não tem nenhum glória a Deus. Se eu amo o mundo, se eu amo aquilo que está no mundo, eu sinto te dizer, o amor do Pai não está em você. O Senhor não tem responsabilidade nenhuma com você. Comigo. Apocalipse 3:5 diz assim: aquele que vencer será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o nome dele do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante do Pai e dos meus anjos. Hoje o Senhor quer trocar as vestes de Egito por vestes de santidade. Hoje o Senhor te trouxe aqui para te dizer: eu estou tirando as vestes do Egito, do pecado, da iniquidade e te dando vestes de filho. E aquele que tem vestes de filho, ao que vencer, este será coroado. Ao que vencer, herdará o reino com o Senhor. Moisés foi despertado a sair do Egito porque ele sabia que o lugar dele não era ali. Quantas vezes o Senhor nos diz que o nosso lugar não é lá e nós queremos continuar? Quantas vezes nós sabemos que o nosso lugar não é lá, vamos lá, buscamos tudo aquilo que o Egito tem e levamos para dentro da nossa casa. Às vezes a nossa casa está à beira do precipício e a gente não sabe por quê. Porque eu fui lá, peguei toda a sujeira do Egito e trouxe para dentro da minha casa. E o Lércio disse uma coisa na nossa conversa que foi muito interessante, nunca tinha parado para pensar nisso. Da geração de Moisés, ele foi o único que sobreviveu. Porque todos os outros meninos, a história diz e a Bíblia diz que foram mortos por Faraó. Foram mortos pelo decreto de Faraó. Quantas pessoas você conhece, Natan, que foi para o Egito com você e não sobreviveu? E quantos sobreviventes do Egito nós temos aqui? Quantos sobreviventes do Egito nós temos aqui? E mais para frente nós vamos ver que ainda que eu tenha ido para o Egito, o Senhor me libertou. Eu quero voltar para o Egito correndo o risco de morrer de novo. Em João 11:25 diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Não importa se o Egito te matou, não importa se o Egito matou a tua espiritualidade, não importa se o Egito te destruiu, o Senhor é a verdade, a vida, e Ele diz que ainda que você tenha entrado aqui morto, Ele tem vida para você nessa manhã. Ainda que você tenha entrado com a tua esperança morta, ainda que você tenha entrado com a tua vida espiritual morta, voltei. Você pode ter entrado aqui morto, mas neste lugar tem ressurreição e vida. O Senhor quer te dar vida e vida em abundância nessa manhã. No versículo 23, avançando um pouquinho,
Diz assim: decorrido muitos dias, o rei do Egito morreu. Os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Eles clamaram e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido dele e lembrou-se da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Diga comigo: Deus lembrou da aliança. Diga novamente, diga: Deus lembrou da aliança. Deuteronômio 4:31 diz: pois o Senhor teu Deus é Deus misericordioso. Ele não te abandonará, nem te destruirá, e nem se esquecerá da aliança que jurou aos seus pais. Não importa se nós estamos no Egito, o Senhor tem uma aliança com você e Ele te fará lembrar dessa aliança, para que ainda que você tenha caído, Ele te dê vida, porque Ele tem uma aliança com você, Ele tem uma aliança com a tua história, Ele tem uma aliança com a tua casa. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A aliança dele contigo permanece. O Senhor se lembrou que para Abraão ele disse que ele faria que a descendência dele fosse numerosa e que eles teriam Canaã por herança. Tem uma Canaã esperando a mim e a você. Mas o Senhor hoje quer nos fazer lembrar de uma aliança que Ele fez conosco. O Egito não tem aliança com você. O Egito não tem aliança com ninguém. O Egito não tem promessa. No Egito não tem destino. Tem promessas, né? Um dia você vai ser livre, um dia você vai ser livre. Mas o tempo inteiro o inimigo nos aprisiona para que nós continuemos no Egito. E assim Moisés saindo, no capítulo 3, vai falar sobre Moisés estava apacentando as ovelhas do seu sogro. E aí é onde entra o principal dessa palavra. A palavra de Deus diz que Moisés, abre para mim em Êxodo 3. No versículo 2 diz: ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Imagina você no deserto, era muito normal, todo mundo sabe que clima seco faz pegar fogo, consome. Moisés estava ali apacentando a ovelha, e atrás ele via o fogo consumindo, e ele andava, ele via outro fogo consumindo, mas ele olhava para trás, o fogo não apagava, e acho que ele deve ter pensado: tem alguma coisa diferente hoje. Hoje tem alguma coisa diferente. E Moisés teve que fazer o quê? Ir até o fogo para ver o que estava acontecendo. Então imagina você, ele andando, e ele fala: peraí, tem alguma coisa estranha, tem alguma coisa diferente aqui, deixa eu olhar isso aqui, tem alguma coisa. E ele foi chegando perto, e a palavra de Deus diz que quando o Senhor viu que ele se aproximava, Deus no meio da sarça o chamou pelo nome. Eu imagino você olhando para um fogo e ouvindo: Carol, tô ficando doida. Antes desse capítulo, não se mostra um momento em que Moisés teve essa intimidade com o Senhor. Ele saiu, começou a viver aquilo que o Senhor tinha, mas ele decidiu ir até lá. E o Senhor falava para mim assim: certas experiências a gente só vive quando a gente dá um passo para trás. Certas experiências a gente só vive quando a gente chega perto do fogo. Às vezes a gente está aqui: porque minha vida, ó céus, ó terra. O Senhor está te dizendo: dê um passo para trás. Dê um passo para trás, porque tem experiências que você só vive quando você dá um passo para trás. Existe um ditado aí no mundo que diz: é melhor você dar um passo para trás para depois avançar. Dá 2 passos para trás para depois avançar.
E eu já passei por isso muitas vezes na minha vida. De ter que voltar. Voltar não quer dizer humilhação. Voltar atrás não quer dizer que você está se humilhando, perdendo aquilo que você acha que você conquistou. Quando nós damos um passo para trás, ainda que seja para trás, se for na direção do Senhor, nós viveremos experiências novas com Ele. Nós viveremos algo novo com o Senhor. Então hoje o Senhor nos convida a olhar e voltar para trás e ver o que o Senhor tem a revelar para as nossas vidas. No versículo 4 diz que o Senhor o chamou pelo nome. Diz assim comigo: quando o Senhor chama, tem mudança. Quando o Senhor disse, Talita cumi, levanta. Quando o Senhor chamou Samuel, Ele disse, Samuel, Samuel. E dali se levantou um grande profeta. Quando o Senhor chamou Moisés, Ele ouviu e disse, olha, você será aquele que vai conduzir o povo em direção à terra prometida. Você será aquele que vai conduzir o povo a ser liberto das mãos de Faraó. E nessa manhã o Senhor está te chamando pelo nome. O Senhor está dizendo, Vanusa, Mena, Pastor William, o Senhor tem mudança para a tua vida, para a tua história. Ele tem algo novo. Eu não sei qual foi o nome que o Egito te deu e não importa. Ainda com esse nome o Senhor vai fazer grandes coisas na tua vida e na tua história. Diga comigo, hoje o Senhor me chama pelo nome. Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga, o Senhor está te chamando. Diga para 3 pessoas, diga, o Senhor está te chamando. Diga, o Senhor está te chamando. Glória a Deus. No versículo 5, o Senhor diz a ele assim, ó, não se aproxime. Primeiro tira as sandálias dos seus pés. Porque o lugar que você está pisando é terra santa. E se nós formos olhar para a palavra, para entrar no Santo dos Santos era igual. Ainda que fosse uma tradição da época, a palavra ela me traz que antes que a gente chegue perto do fogo, da glória, eu preciso tirar as sandálias do Egito. Antes que eu chegue perto do fogo, da glória, da experiência, de ouvir a revelação do Senhor para mim, primeiro eu preciso me desfazer das vestes do Egito. A gente quer ouvir a voz do Senhor vindo de qualquer jeito para o culto. A gente quer ouvir a voz do Senhor só falando com Ele no domingo. E a gente fala, o Senhor não fala comigo, estou frio espiritualmente. É assim, né, bispa? A gente quer ouvir a voz do Senhor carregando as velhas práticas do Egito. Eu quero o benefício da terra prometida, mas eu não quero me desfazer do Egito. Moisés, ele poderia estar em qualquer lugar naquele momento, mas ele estava onde o Senhor determinou para ter um encontro com ele. Você poderia estar em qualquer outro lugar nessa manhã, mas o Senhor te trouxe aqui nessa manhã para te chamar pelo nome e para ter um encontro com você, para dizer a você, tire as sandálias, tire as vestes do Egito, porque o Senhor quer ter algo novo com você. No versículo 6, ele se revela a Moisés dizendo, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Quando o Senhor, Ele se encontra conosco, Ele restaura a nossa identidade e a nossa essência. Ele fez questão de fortalecer a identidade de Moisés. Ele era hebreu e não era egípcio. E a palavra de Deus diz em Gálatas 4:7, assim vocês não são mais escravos, vocês são filhos. Diga assim, eu não sou escravo, eu sou filho. Diga, eu não sou egípcio,
Eu sou filho do Deus vivo. Eu sou filho de Deus. E aí Moisés ouve a voz do Senhor, começa a caminhar em direção. Primeiro ele relutou, como todos nós, né? Mas eu? Como assim? E o Senhor, ele se revelou dizendo, sim, é você. E aí no meio de todo aquele processo, todo mundo sabe a história, no caminhar tinha maná. Diga comigo, tinha maná. Mas a promessa ainda era novidade. Ai, olha, Deus levantou um que vai nos livrar. Imagina aquele povo afoito. Tudo é novidade. Toda novidade deixa a gente afoito, né? A igreja nova deixa a gente afoito. O carro novo deixa a gente, nossa, não pode. Tem que ficar limpinho. Aí depois fica igual o carro de algumas pessoas aí. O meu, eu tô falando. O meu. Tá podre, inclusive. JD Cleaner. Precisa dar um. Mas diga assim comigo, o segredo tá no meio. Diga comigo, o segredo tá no meio. A gente até decide sair do Egito, né, pastor? Mas por que tem gente que volta? Porque o segredo está no meio. Números 11, abra a tua Bíblia. Números 11 diz assim: o povo se queixou da sua sorte aos ouvidos do Senhor. Quando o Senhor ouviu as reclamações, sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu algumas extremidades do arraial. Então, o povo clamou a Moisés e chorou ao Senhor, e o fogo se apagou. Por isso, aquele lugar foi chamado de Taberá, porque o fogo do Senhor se havia acendido entre eles. Um bando de estranhos que estava no meio deles veio a ter grande desejo da comida dos egípcios. Também os filhos de Israel começaram a chorar outra vez, dizendo: quem nos dará carne para comer? Lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Fala para a pessoa que está ao seu lado, fala, de graça? Fala de novo, de graça? De graça nem injeção na testa, né? Não existe de graça. Era 400 anos de escravidão, não tinha nada de graça. E como diz Camila Barros, o deserto te deu amnésia, foi? Tá com amnésia? Inclusive, eu estava ouvindo até uma pregação dela, depois que eu tinha preparado essa, e ela falava assim, que saudade dos pepinos. Que pepino, gente? Pepino tem gosto de quê? Só se tempera, né? Aí fica bom. Que saudade dos pepinos, dos melhões, dos alhos. Tudo bem, tem gente aqui que gosta de alho. Eu não gosto. Se eu fosse viver de alho, eu ia morrer de fome. Eu boto alho na comida, mas comer ele puro não dá. Das cebolas. Mas agora a nossa alma está seca. Em algumas traduções vai dizer, a nossa alma refinha, perece. Mas a palavra de Deus diz, eu nunca vi um justo mendigar o pão e nem a sua descendência perecer. Não tinha novidade, mas tinha maná. Às vezes a gente corre muito atrás de novidade, é por isso que a gente volta para o Egito, né? Todo dia tem novidade no Egito, né, Meire? Todo dia. Dá uma aceleradinha no coração, assim, né? Mas fala para a pessoa que está ao seu lado. Faz isso não. Deus já te tirou de lá. A promessa era uma terra. E o Senhor, quando Ele manda, quando Ele nos dá uma promessa, Ele não deixa a gente perecer. Quando nós estamos debaixo de uma promessa,
nós não vamos perecer, porque aquele que te mandou, ele te garante. No versículo 8 diz assim: o povo ia por toda parte e colhia o maná. Eles moíam os moinhos e os socavam em pilões, depois cozinhavam em panelas e faziam bolos. O sabor do maná era como de bolo amassado com azeite. Faz assim, ó. Sente o gosto do maná aí. A palavra de Deus diz em Êxodo 16:31: e chamou a casa de Israel o seu nome Maná, e era como semente de coentro branco, e o seu sabor eram como bolos de mel. Para ele estava ruim, mas o Senhor tinha dado gosto de mel, para lembrar: olha, aqui tem provisão. Pode não ter novidade, pode não ter carne, pode não ter variedade, mas tem sabor de mel. Pode não ter o que aos seus olhos parece ser suculento, mas tem sabor de mel. Tá difícil, mas tem maná. Às vezes a gente fica procurando, né? Novidade. Eu estava falando isso para o Ministério de Louvor hoje. A gente vai numa igreja, a gente busca um show. Muitos casamentos se acabam pela falta de novidade. Tem que inovar. Porque a rotina é cansativa. Mas e a promessa? Quando eu desvio e vou para a novidade, eu deixo para trás a promessa do Senhor sobre a minha vida. Pode não ter o carro do ano, pode não ter variedade, mas tem direção. O Egito pode nos dar tudo isso, mas ele não nos dá a direção. Ali, eles até pediram, mas o Senhor não fez. Mas eu acredito que o Senhor poderia ter feito. O Senhor podia fazer chover friboi do céu. Não podia, pastor? Podia. Friboi não, né? É o quê? Paz, podia. O Senhor podia, mas o desejo não era legítimo. A palavra de Deus diz: tudo que pedires ao Pai em meu nome eu vos farei, quando o desejo é legítimo. A gente volta para o Egito e deixa de receber as coisas porque o desejo do nosso coração não é legítimo diante do Senhor. Para de reclamar de quem te trouxe até aqui. Ministra aí comigo, diga para a pessoa: para de reclamar de quem te trouxe até aqui. Maná não brota da terra. Não depende do sol, não depende da chuva, não depende do homem. Maná cai do céu. O que você precisa não depende do homem, não depende da terra, não depende do clima, não depende da economia. O que nós precisamos vem do alto. Nas mãos de Faraó até tem variedade, mas não tem liberdade. Você se torna escravo o tempo inteiro. Faraó não tem terra prometida para te oferecer, não. Mas Deus tem vida e vida eterna. Ele é o pão vivo que desceu do céu. A única água que mata a sede da nossa alma. E hoje o Pedro ministrando, ele falou exatamente, né, o que eu ia falar aqui. O fim que Faraó te oferece é a morte, mas o que o Senhor te oferece nessa manhã é vida. Em João 4 diz assim: quem beber da água que Ele oferece, nunca mais terá sede, nunca mais terá sede, nunca mais terá sede. Talvez você entrou aqui morto espiritualmente. Talvez você olhe para mim e fale: Carol, você não sabe nem como está lá em casa. Talvez você tenha entrado aqui com uma sentença de morte por Satanás, com vestes de Egito. Mas o Senhor, Ele quer te restaurar para uma vida em abundância nessa manhã. O Senhor, Ele quer te tirar do Egito nessa manhã. Ah, Carol, mas eu não faço nada de demais. Mas quando o Egito entra, a presença já não é mais prioridade. Quando onde o Egito está, a presença do Senhor não está.
A palavra de Deus diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu não sei se está abundando o pecado na tua vida ou na minha vida nessa manhã, mas a graça do Senhor quer vir sobre nós nessa manhã. O Senhor, Ele quer nos dar uma vida com propósito, uma vida rumo à terra prometida. E o Senhor te diz: tire as sandálias do Egito, tire as sandálias do Egito. Com elas você está perdendo a tua vida espiritual, a tua casa, a tua família. E o Senhor está te dizendo: sai do Egito. Você poderia estar em qualquer outro lugar nessa manhã, mas a presença do Senhor te atraiu até aqui nessa manhã. Não se importe com o que as pessoas vão falar. Moisés até relutou, mas chama outro. Mas quando nós cumprimos aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, tem terra prometida e uma nova história para as nossas vidas. Se coloque de pé. Diga assim: quem me atraiu a este lugar nessa manhã foi a glória do Senhor. Diga: foi a glória do Senhor. Diga: foi o Senhor que me trouxe aqui nessa manhã para me confrontar com amor. Foi o Senhor que te trouxe aqui nessa manhã para te dizer: tem vida além do Egito, tem vida além do Egito. Deixe o Egito, abandone aquilo que está te afastando da presença do Senhor. Pode parecer até atrativo aos seus olhos, mas está te tirando da presença do Senhor. Nós vamos louvar. Enquanto nós louvamos, feche os seus olhos, e essa é uma manhã de concerto com o Senhor. E você fale com o Senhor, diga: Senhor, o Egito tomou conta do meu coração. Não é a tua presença que está habitando no meu coração, é o Egito. E se você sentir vontade e desejo de vir ao altar e dizer: Egito, nunca mais, eu não quero mais, a minha família está perecendo por causa do Egito, a minha vida está perecendo por causa do Egito, mas eu não vou perecer. Nessa manhã eu tomo uma decisão, assim como Moisés, e eu vou sair do Egito. Diga: eu sou filho. Diga mais alto: diga: eu sou filho. Diga novamente: diga: eu sou filho. Dê um abraço nessa pessoa que está ao seu lado, diga para ela: você é filho, você não é egípcio. Comece a profetizar sobre a vida dela. Diga: abandone o Egito, largue o Egito. Diga para ele: você é filho amado, você não é órfão, você tem um pai. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder assim, por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Oh, oh, oh.
atitude, tomar uma decisão. Se nessa manhã você está dizendo, Carol, o Egito ainda tem domínio sobre mim, sobre o meu coração, sobre as minhas vontades, se ajoelhe na presença do Senhor, tome uma atitude. O Senhor, Ele conhece o teu coração, o Senhor, Ele está olhando para a tua história, Ele está atento para o teu coração. Não é vergonha nenhuma, querido, mas se prostre diante dEle e diga, Senhor, me ajuda a vencer o Egito, me ajuda a vencer as minhas vontades, me ajuda, Senhor, porque as minhas vontades ainda estão prevalecendo diante da tua vontade. Se você quiser se ajoelhar no teu lugar, fique à vontade, mas tome uma atitude nessa manhã. Atrás